aí, torcedor tricolor, um dia após, nem completamos ainda as 24 horas desse vexame histórico. Desde 1987 o São Paulo não era eliminado na primeira fase, na fase de grupo da Taça Libertadores, taça que o São Paulo criou o desejo nacional pela competição, para ver o tamanho que é o São Paulo nessa competição e o amor que o torcedor tricolor tem, torcedor que tem todo o direito de estar triste, revoltado, sofrendo com esse time de bundões, de vagabundos, né? E aí, torcedor, a gente tem que analisar e falar um pouquinho da situação do São Paulo, porque ela é preocupante. Ontem era o dia para se demitir o técnico Fernando Diniz e num lugar minimamente comprometido, aonde o Raí, que foi multicampeão como jogador, o Leco, o Pássaro, toda essa diretoria incompetente deveria ter pedido renúncia, porque se ali existe algum sentimento mínimo que seja de torcedor, teria que ter pedido renúncia, antecipar a eleição e começar um novo projeto, porque este projeto naufragou. E aí a gente vai colher informações e ficar abismado com os motivos pelo qual da permanência do técnico Fernando Diniz e a manutenção desse pessoal todo lá. Primeiramente, o tal do dinheiro. Tanto Raí, Leco, Pássaro tem salários pesadíssimos dentro do clube e ninguém quer abrir mão desses meses de casca. Então não existe amor, existe interesse financeiro. E o motivo de não trocar o Fernando Diniz é por quê? Porque o Leco foi convencido que na gestão dele não tem mais condições de ser campeão. E qualquer coisa que ele preparar agora, ele poderá estar ajudando o próximo presidente, esse sim, ser campeão, porque os torneios vão terminar depois que encerra o mandato do Leco, devido a essa confusão que teve toda aí no calendário por causa da paralisação da pandemia. E aí, torcedor, por incrível que pareça, eles não querem mudar o Diniz, porque não querem preparar terreno para a próxima gestão colher o fruto, porque como eles não podem ser campeão no São Paulo e colher o fruto disso daí, eles não querem ajudar a próxima gestão. É por isso que não vai se fazer a troca, porque existe um aval dos candidatos, dos candidatos, Natel, Casares, todo esse pessoal aí, que poderia se fazer a troca, sim, fazendo um contrato até o encerramento das competições, e aí quem assumisse a gestão falaria com o técnico então que tivesse, e aí daria continuidade. Porém, o Leco não vai fazer isso juntamente com o Raí, atendendo principalmente um desejo do Raí e do Daniel Alves, dessa manutenção do Fernando Diniz, e deixaria aí no VAR da valsa, seja o que for, São Paulo já que acumula vários vexames no ano. É isso mesmo, torcedor. O São Paulo agora volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, pegando duas babas, o Coritiba e o Atlético Goianiense. Eles contam muito com a vitória para manter o time na parte de cima da tabela e dar um respiro ao técnico Fernando Diniz e aos jogadores do líder e capitão da equipe, Daniel Alves. Eu fiquei horrorizado, abismado com a falta de respeito com o Hernanes. Falta de respeito, já que no jogo dele 300 ele foi sacado no time para dar a faixa de capitão pro Reinaldo, e ele entrou para completar essa data aí simbólica. O cara que foi campeão pelo São Paulo, o cara que salvou o time do rebaixamento, entrou no segundo tempo a registrar. O São Paulo não fazendo a mínima questão de sequer prestar uma homenagem ao profeta, um cara que fez muito mais que toda essa diretoria que tá aí, esses jogadores aí, muito mais pelo São Paulo. E aí ele foi desrespeitado novamente no jogo contra o River Plate, aonde o Daniel Alves entrou como capitão da equipe e o Hernanes sem a braçadeira. Isso é algo inaceitável, é respeito pelo ídolo. Outras equipes, principalmente no futebol europeu, o Daniel Alves, quem tem todo esse entendimento, deveria saber e ele mesmo ter vergonha de pegar essa faixa de capitão do profeta Hernanes, que é ídolo, e você, Daniel Alves, que não é. Muitos questionaram, né, porque tem emocionado, que gosta de ser ingrato, né, Hernanes campeão, o Hernanes salvou do rebaixamento, e foi lá xingar o Hernanes porque o Hernanes não jogou nada. O Hernanes jogou meio tempo, dentro desse meio tempo ele não esteve bem porque foi novamente mal escalado pelo Fernando Diniz como segundo volante, e ele não tem mais condições de jogar nessa posição, e aí ele fica totalmente exposto e não consegue contribuir aonde ele contribui mais, que é perto do gol, onde ele tem um bom arremate, ele consegue criar jogadas. Mal escalado, pagando a conta de alguns emocionados por causa do técnico Fernando Diniz.
Diniz. E Daniel Alves, que é o cartão entendido de futebol, jogou ali também na segunda volância. E ele teve um desempenho horroroso, com 17 percas de bola e acertando apenas um cruzamento. Sim, Daniel Alves nos últimos 2 jogos acertou menos cruzamentos que o Reinaldo. Dá pra acreditar nisso? Que o Reinaldo. Então, uma vergonha, sabe? Daniel Alves é uma liderança que é tóxica. Bom, torcedor tricolor, e aí falando mais sobre isso, outra coisa que chamou muita atenção foi o Raí, né? O Raí, ele usou, olha como ele é covarde. Quando ele fala que o cara é bundão, parece que tá sendo agressivo, o cara é bundão mesmo. Ele foi falar às 2 da manhã que ele queria ter esperado já esfriar, muita gente tá dormindo, pra ele falar da permanência do Fernando Diniz e dar uma abafada, o pessoal só vê cedo, daí a pessoa vai trabalhar e por aí vai, não dar todo aquele rebuliço do calor, da emoção da partida. Covarde. Covarde. E aí usou ainda a desculpa porque era o Fernando Diniz que tinha que falar na coletiva. Minha mãe do céu. Ô, Raí, a gente tá numa era muito moderna. Se você pegar o celular e gravar um vídeo e tacar em qualquer rede social, isso daí vai correr o mundo em segundos. Então não cola, como não cola as outras desculpas que você usa pra sei lá quem, né? Porque eu acho que até o mais ignorante não vai cair nessas desculpas furadas que você dá, Raí. Bom, outra questão, aí que pegou um tweet aqui, né? Que falou, né, que gastaram uma fortuna e enfiaram no clube uma baita crise financeira para acabar com o jogo de Libertadores contra o River num ataque com Brenner, Trellis, Boia no ataque, Fernando Diniz no banco. Francamente, é o desabafo do torcedor, com toda a razão. Aí a gente ilustrou aqui pegando os números do Pablo. O Pablo não é de hoje que ele joga mal, e o técnico Fernando Diniz faz questão de insistir. Até ele sair do jogo, ó, por volta dos 78 minutos de jogo, ele não tinha dado um chute a gol, não tinha feito uma finalização, não tinha dado um drible. O número dele é 0 de cima embaixo, o camisa 9, o cara que tinha que trazer gols em um jogo decisivo, um cara que sequer chuta ao gol, tenta um drible, faz nada, custou 30 milhões. Dinheiro jogado no lixo, afinal de contas, nem o Raí, nem o Passo, nem o Leco é responsável por esses milhões, né? Não existe responsabilidade fiscal, a dívida vai ficar aí para o próximo presidente. Deus queira que ele tenha responsabilidade e equalize as contas do São Paulo. Mais um exemplo de dinheiro jogado no lixo. E olha, se eu pegar os números de muitos jogadores aí, os números são tenebrosos, números horríveis, porque o São Paulo apresentou, não vou ficar enrolando falando detalhe por detalhe, mas os mesmos defeitos dos outros jogos. Você está cansado de saber: marcação frágil, lado esquerdo, time que não agride, muito toca-toca, um time muito exposto na defesa, aquilo de sempre, porque o time não evolui. É um ano de Fernando Diniz, é um ano que tínhamos a melhor defesa do Brasil e hoje temos a pior defesa entre os clubes de Série A, um time que toma uma média de 2 gols por partida. Vergonhoso, 6 jogos sem vencer. E aí uma lenda do São Paulo se manifestou, foi o Cicinho. O Cicinho veio aqui no Instagram dele e falou, né? Ele falou muito da falta de respeito e que parecia um treino o jogo. Alguém vai questionar o Cicinho? Até os passapano? De forma alguma. Esse cara aqui sim, ele pode ter sido o lateral direito que não teve as conquistas no futebol mundial que teve o Daniel Alves, mas aqui no São Paulo ele é ídolo. Daniel Alves não é ninguém aqui no São Paulo. Cicinho tem todo o direito de falar, assim como o Souza falou há dias atrás que era uma Disneylândia o São Paulo, que se ganhava tava bom, se perdesse tava bom, e é que nem a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. As lendas se manifestando, torcida se manifestando, setorista se manifestando, mas nós presos na mão de incompetentes sem vergonhas como Raí, Leco, Pássaro e um bando de conselheiro bundão preocupado com a sauna, com o biribol, com o futebol e com o boxe, do que realmente cobrar e fazer alguma coisa, uma manifestação interna, vir a público e falar que é contra essa barbaridade que estão fazendo com o São Paulo. E aí teve a coletiva do Fernando Diniz, que é um meme pronto, né? Ele que vinha falando, né, que já ganhou o segundo tempo de 2-1, que o trabalho é satisfatório, não ganha um jogo do Internacional com a mais, fala que deu uma resposta pra torcida, o time toma gol de novo, ele fala que a defesa foi bem. As entrevistas coletivas do Diniz é um show de horrores. E não foi diferente desta vez. Aí pegamos aqui um tweet da Aline Fanelli, que é repórter, e trouxe um trechinho aqui do que o Fernando Diniz falou. Ele falou: temos que acreditar e ser persistentes em melhorar aquilo que está faltando. Está faltando tudo, né? Para podermos ganhar os jogos e alcançar os títulos. Temos competições para disputar ainda. O São Paulo tem chances reais de lutar
por elas, chances reais de lutar por elas. Ai, Tonicos, solta alguma coisa aí que eu preciso me recuperar. Tá bom. Torcedor tricolor, tem que dar muita risada disso. E é uma risada de nervoso. É risada que dá vontade até de chorar. É uma angústia. Um despreparado entregador de colete, um fracassado descendo até a cara de pau depois de perder pro catado do Mirassol, depois de perder na vaga de grupos da Libertadores, tomar uma surra, perder até do Binacional, ele me falar que São Paulo tem chances reais de título. Tu é um babaca, Fernando Diniz. E aí o São Paulo, né, teve o sorteio da Copa do Brasil e o São Paulo vai enfrentar o mito Rogério Ceni, vai enfrentar o Fortaleza, o Rogério que enfrentando o São Paulo nunca venceu. Esperamos que os deuses do futebol conspirem a nosso favor e que o Fortaleza faça a pior partida da vida dele, porque se ele fazer uma partida mais ou menos, ele leva a vaga desse time bundão e amarelão do São Paulo. Então que o Fortaleza esteja num dia péssimo e não sentimos a dor de ver o mito máximo Rogério Ceni, porque os deuses do futebol não querem ver o mito ganhar do clube que ele tanto ama. Então esperamos aí que o São Paulo passe pelo Fortaleza para não ter essa tristeza também de ver o mito Rogério Ceni comemorar uma classificação no seu amor. Acho que até o Rogério Ceni está desconfortável, apesar de ele ser um baita cara profissional, mas é uma relação de amor Rogério Ceni e São Paulo. E aí fizemos um tweet explicando bem como é que vai ser esse restante de ano. O Paulistão foi vexame, a Libertadores foi vexame, a Copa do Brasil, o Loading aí carregando para mais um vexame. São Paulo que nunca ganhou a Copa do Brasil. E aí o Fernando diz para quem tem chances reais, em épocas boas que a gente não ganhava a Copa do Brasil, vai ser agora que esse time de bundão amarelão aí que a gente vai ganhar a Copa do Brasil. O torcedor tá acreditando uma barbaridade nisso, né, Fernando Diniz? E aí o Brasileirão, gente, vamos rezar logo por esses 45 pontos, que vem os pontos contra os times fracos, que o São Paulo já mostrou que tem competência, vai, ou pelo menos na sorte ou na dificuldade de ganhar esses pontos, e de ter esses 45 pontos para o Leco não conseguir a única coisa que ele ainda não conseguiu no São Paulo, que é o rebaixamento, e ele está com o técnico mais qualificado para conseguir rebaixar o São Paulo. Lembrando que Fernando Diniz, os dois últimos trabalhos de Série A, ele largou o Atlético Paranaense na zona de rebaixamento, largou o Fluminense na zona de rebaixamento, e tudo indica agora que eles vão com o Fernando Diniz até o fim da gestão Leco. E aí, gente, corremos sério risco. Então torcer para esses 45 pontos vir logo, porque tem muito time ruim nesse péssimo Campeonato Brasileiro, e ser rebaixado, se tornar um Cruzeiro aí da vida, seria algo assim para arrebentar de vez com o coração do torcedor tricolor.